Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Podemos começar? Amém. Então vamos começar. Irmãos, antes de mais nada, né? O pastor, qual é a dinâmica do pastor hoje? Na última vez fiz dancinha, né? Eu estou com problema no pé. Vamos estar hoje o tema da escola dominical sobre o nascimento. Irmão, vou dobrar a perna, mas é só para apoiar a Bíblia, tá, irmãos? Hoje eu falo sobre o nascimento de Jesus. Aproveitando o tema Natal, né? Em dezembro, né? Vai ter 3 temas: vai ser o nascimento, o ministério de Jesus, próximo domingo, e dia 20, se não me engano, a morte de Cristo. Dia 20 é cantata. Então, na semana do Natal, nada melhor do que celebrar. De manhã vai ser a morte, à noite vai celebrar a vida, né? A ressurreição. Então, irmãos, antes de mais nada, eu queria estar lendo Gênesis 3:15. Alguém pode ler, por favor? Amém. Irmão, antes do fato, né, concreto do nascimento de Jesus, iniciou com uma promessa. Em Gênesis, com a queda do homem, a queda do homem, Deus já trouxe a solução, já apontou no meio do caos do pecado. Ó, você vai ser expulso, né? E você vai lendo o capítulo 3, vai falando da queda do homem, né, como a serpente seduziu Eva, como Eva seduziu Adão e como todo mundo se deu mal. E como Jesus, né, o próprio Deus, entrou no jardim, na virada do dia, né? Alguns dizem que a virada do dia é o anoitecer. Tanto que assim, né, o seu filho está longe o dia todo. Quando escurece, quem é a mãe aqui? Mãe e pai. Seu filho está fora de casa o dia todo, né? Quando anoitece, meu Deus, está tantas horas fora de casa, preciso ligar. E, né, bate aquele medo, né? Alguns teólogos dizem que na virada do dia, essa virada do dia seria o anoitecer, né? Deus encontra aquele caos, né? Eu falo que o Deus de Gênesis é a versão mineira, né? Está lá Adão escondido no meio dos galhos. E Deus, cadê tu, Adão? Deus olhando. E Adão tentando se esconder, mas alguém pode se esconder de Deus? Não. Obviamente que não. E busca Adão, e Adão, obviamente, ele espera uma confissão de Adão. A confissão existe, mas não existe o arrependimento. Não existe o arrependimento. O que houve? O que Adão faz? Ele transfere a culpa. Ó, a culpa é da mulher que tu me deste. Ó, a culpa é tua. Se você não tivesse me dado, eu estava sozinho aqui, numa boa. A culpa é tua que me deu. Ó. Na verdade, ele transfere a culpa para Deus. Aí a Débora vai e transfere para a serpente. Aí Deus fala assim, cara, está tudo errado. Mas no meio desse caos, desse desligamento, que não foi feito por Deus, mas pelo próprio homem, pela sua desobediência, Deus tem uma promessa. Nascerá da mulher aquele que vai restaurar a criação, a minha criação. E fala literalmente aqui. E por aí miserá entre ti a mulher, e entre tua semente e a tua semente. Esta será a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E está falando sobre a semente da serpente e do homem. Já somos inimigos. No próprio Apocalipse vai falando que o dragão é serpente do Éden. Então, estamos falando do próprio inimigo, o próprio Satanás. Olha só, a semente de Satanás, o fruto de Satanás e o fruto serão inimigos eternos. Mas haverá um momento que essa luta acabará. Porque da mulher nascerá um homem que pisará na cabeça da serpente. Amém? E é curioso, irmãos, que você vai vendo em Mateus e Lucas
a genealogia. E essa genealogia é riquíssima. Se a gente só ficasse na genealogia de Jesus, já daria 1 hora de aula, faltaria 1 hora de aula, porque teríamos que falar de cada personagem. Porque entre a promessa em Gênesis e o próprio concepção, né, e o nascimento de Jesus, existe mais de 5.000 anos de história que teremos que percorrer, mas não faremos isso, obviamente. E eu queria falar da genealogia. Existe um termo dos teólogos católicos que eu acho lindo, que fala assim, a história da salvação. E a história da salvação, ela começa, na verdade, no céu, passa pelo Éden, e ela vai circundando dentro da história humana. A promessa era, da tua semente nascerá alguém, nascerá Jesus, Jesus nascerá da mulher. Mas, entre a promessa e o cumprimento, existe um caminho que é feito dentro da genealogia humana. E esse caminho é muito curioso, né? Você passa ali por ter a morte de Caim e Abel, né? Perdão, a morte de Abel por Caim. Aí nasce Sete e vai por Noé e chega Abraão. Abraão passa por Isaac. Isaac começa o problema. Que Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Qual dos 2 seria a escolha? Esaú larga a promessa, né? Vende a sua promessa, vende a sua progenitura, né? Que é a sua herança terrena. E com a herança, e vendendo a herança terrena, ele, por um prato de lentilha ou de ervilha, né? Como queira, ele abre a possibilidade de perder também a sua bênção espiritual. E nisso que ele perde a sua bênção espiritual, a história da salvação e vai ricocheteando na história humana. E passa por Jacó. Jacó tem 12 filhos. O interessante é que o filho mais velho deveria ser o abençoado. E o filho mais velho de Jacó, como nós bem sabemos, não é o primeiro que ele teve, mas José. Porque é o filho da esposa, da Raquel. E, curiosamente, a palavra Raquel quer dizer ovelha. A pastora de ovelhas se chama ovelha. Só que existe algo curioso na história de José, irmãos. E é essa história da salvação que eu queria também falar um pouco. Vamos estar em Gênesis 45. Aqui eu não vou falar um pouco, então vou dar uma síntese do que acontece. Aqui em Gênesis é a história de José no Egito, onde os seus irmãos não o reconhecem. Assim, mas por que os irmãos de José não reconhecem? É simples, porque esse José do Egito é egípcio. Ele não usa barba, né, como os homens de Jacó. Ele está vestido como egípcio, ele fala outra língua, né? Até interessante que essa parte é muito curioso. Já vi vários filmes, mas nunca mostra essa parte. Como professor de línguas, né? Eu tenho essa curiosidade, eu gosto desses detalhes. Ele está falando outra língua, né? Imagina você hoje você reencontra uma pessoa aqui na Praça 2 falando espanhol. Assim, engraçado, rapaz. Aí tu descobre que o cara foi teu vizinho há 30 anos atrás. Aí você fala, não, que eu morei na Espanha e tal. Aí você não reconhece, porque você nunca imagina que teu vizinho, que tu conheceu há 30 anos atrás, fala espanhol, morou na Espanha e tal. Então, tudo isso são características da pessoa. E o próprio nome de José foi trocado. Então, os irmãos não o reconhecem, né? Um homem, para muitas culturas, né, por exemplo, na cultura latina e a grega, ter barba é algo impuro, é de coisa de bárbaro. E para o povo do campo, não. Barba é normal, faz parte da sua masculinidade. Pelo contrário, é sinal de masculinidade. E para o povo egípcio não era ter barba, ter espanto. Então, uma pessoa com barba, sem barba. Então, quando José não é reconhecido por seus irmãos, ele usa isso com uma astúcia. E, na verdade, você vai lendo o texto, irmão, não há nenhum interesse, né, pelo
pelas marcas do texto, você vai perceber que não havia nenhum interesse de José salvar a família. Ele queria salvar o seu irmão, Benjamim. Então ele queria tomar uma manipulação. Não, ó, só vou liberar o teu irmão, vocês vão poder comprar se trouxer o irmão mais novo, e tal, e tal. Porque havia no coração de José uma mágoa, um ressentimento com seus irmãos. Havia, isso é claro no texto, está claríssimo. Se você lê com calma, você vai perceber isso. Até que Judá levanta assim: não, esse aqui fica, vocês podem estar liberados para levar tudo, para levar. Você pode levar comida, até que Judá fala assim: não, que fique eu no lugar dele, do que nós voltarmos em Benjamim. Porque com certeza nosso pai descerá à sepultura. Se o seu filho pequeno. Já perdemos um, e agora perder outro é impossível. Irmãos, nesse momento, a história da salvação pula de José para Judá. Pô, tanto tá torcendo para José, cara. O José é um nome bonito desse, né? Por acaso é meu nome também. Assim, pula para Judá. Por quê? Porque ali Judá se torna a figura de Cristo. E se você vai ler a cada personagem, a cada ascendente de Jesus, você vai percebendo que não estão ali por acaso. Cada um que passa por ali é uma figura de Cristo. Inclusive a prostituta Raabe. Aquela que pela fé, como está descrito lá em Hebreus, creu na promessa do povo de Israel. Inclusive, um personagem inusitado está na genealogia de Jesus, que não deveria estar, mas está lá. E Salomão, filho da mulher de Urias. Urias entrou na genealogia de Jesus por misericórdia. Mas o filho é filho de Davi ou é filho de Urias? O filho é de Davi, da mulher de Urias. E quem é Urias, irmãos? Quem é esse personagem que é quase um coadjuvante ali, né? O marido traído. Urias é um discípulo de Davi. Vamos recontar a história. Acho que os irmãos não lembraram, né? Deixa eu lembrar, né? Está lá Davi, o povo ia para a guerra. Né? Davi já estava velhinho, já não estava conseguindo segurar a espada direito, pensando, não, Davi fica em casa e tal. Ele estava... Um belo dia estava Davi lá olhando, viu uma mulher tomando banho. Né? Obviamente não estava tomando banho de roupa, ok? Né? Temos só adultos aqui. Aí olhou para a mulher, chamou a mulher. Engravidou. Só que era a mulher de um seu principal líder, Urias. Chama Urias. Ih, caraca, agora, como é que eu resolvo isso? Chama Urias. Chama Urias. Urias, como é que tá lá e tal, como é que tá? Vai dormir em casa. Dorme em casa lá, vai lá, vai o seguinte, vou te dar hoje dia de folga. A batata tá terrível, né? Essa luta é difícil. Fica em casa um pouquinho. Você foi o primeiro, você é um cara legal, bacana. Dorme lá com a mulher hoje. Por quê? Ele ia dormir, né? Ia namorar, etc. E o Davi ia sair, ó. Como diz, fazer filho da mulher dos outros, não é teu filho, né? É filho dos outros, né? Aí, beleza. Urias, vai e dorme num pátio. Mas não é possível. Urias, você não foi para casa, não, cara. Como eu poderia ir para minha casa se meus amigos estavam em batalha? Olha assim, aí você pensa assim, né? Hoje no contexto, né? Que homem bobo, né? Que homem burro. Porque não foi para casa, gente. Não deu folga lá no serviço e tal. Mas Urias é discípulo de Davi. E Davi é um homem justo. Por várias vezes, Urias viu
esse ato de justiça de Davi cometeu. Vários atos de justiça. Você vai lendo a história de Davi, vai vendo Davi e os seus valentes, né? Que Davi era os seus valentes, um dos valentes, um dos principais, que era um homem que se escondeu na caverna, né? Que eram aqueles homens desgarrados e se aliou a Davi no primeiro momento, e com as guerras, vencendo as guerras, Davi se tornando rei, Urias se tornou um dos seus principais líderes de Jerusalém. Urias viu, eu vou citar só um. Eu falei, poxa, quem me dera beber a água de Belém. Era só uma palavra, aquela coisa que você pensa, você não está nem falando para alguém, você está só pensando, né? Porque Davi é de Belém, Davi cansou de beber água naquele poço, e a cidade estava cercada. Aí os valentes ouviram assim, vamos lá, gente, vamos lá. Vamos. A BOP, né? Missão dada, missão cumprida, vamos lá pegar água lá em Belém. Aí foi lá, invadiu lá, saiu matando para pegar um cantil de água para dar para o rei. Aí o rei disse, o que vocês fizeram? Não, nós viemos pegar, você não queria beber água? Aqui, chefe. O cara lá todo arranhado, com flecha cortada e sangue. Aí o Davi pega o copo, derrama. Mas você não queria beber água? Essa água é o preço da vida de vocês. Eu não poderia beber essa água, porque eu poderia ter perdido um de vocês. Olha só que líder apaixonante, né? Que líder justo. E Urias comete, com esse ato de justiça de Davi, Urias pratica. E esse Urias entra na genealogia de Jesus. Curioso, né? Como Deus é justo. Não é o filho, não é o pai Salomão, mas ele entra. A cada história, irmãos, eu não vou falar que isso aí já iria passar muitas histórias maravilhosas que ele poderia contar. Ruth, Boaz, o próprio Jessé, pai de Davi. Davi, então, seria 3 aulas sobre Davi aqui. E por que Davi é conhecido como o coração do homem? Já foi falado, né? Já teve essa aula aqui. Mas vamos para o Novo Testamento. Paulo usa uma expressão perfeita. Paulo fala assim, e Jesus chegou no momento exato. Antes de falar do próprio nascimento, da própria concepção de Jesus, nós temos que falar do contexto histórico que Jesus nasceu. Nós estamos, hoje, né, os maias falam algo muito interessante. Os maias não contam a história de forma linear, né? 1910, 1920, 1930. Os maias, ou melhor, os antigos maias, eles tinham um modo de contar a história de forma circular. Ele fala assim, a história se repete. Então, para você entender que em dezembro tem chuva, você tem que entender que em dezembro do ano passado teve chuva também. Então, de forma circular, ele entende que a história é circular, são ciclos que vão se fechando, não é de uma forma linear, como a gente entende. Nasceu, viveu e morreu. Por quê? Quando você entende que é a forma circular, você entende que as coisas se repetem. E eu estou falando por isso porque na história humana sempre houve guerras. Países caíram, países se levantaram, até hoje. Pega o século XXI, que nós estamos hoje. Quantas guerras já tivemos? Quantos ditadores já caíram? Quantos já se levantaram? O país do Irã, que acolhia refugiado, hoje é um país que manda refugiado para fora do país. Você vai vendo histórias se repetindo de uma forma cíclica. Mas quando Jesus nasceu, ele nasceu na Pax Romana. Havia paz, havia um reino romano enorme que se estendia da Europa até o meio da Ásia, né, um dos maiores impérios que levantou na história, só foi menor do que o Império Chinês, em extensão. Mas tinha uma língua só e só tinha uma moeda e tinha caminhos. Porque em qualquer momento histórico que Jesus nascesse, seria problemático. E eu não estou falando que ali não havia problemas. Não estou falando que em qualquer outro contexto histórico, o evangelho não nos alcançaria.
Porque se Jesus nascesse, fosse apenas um líder judeu, em qualquer época do mundo, fora dessa, o evangelho nunca teria chegado a nós. Nunca teria chegado a nós. Você pode revirar a história de frente para trás. Se você fosse, pega a história de frente para trás, a história da humanidade. Ah, não, Jesus poderia ter nascido no ano tal. Não daria certo. Ah, Jesus poderia ter nascido no ano tal. Não daria certo. Ele nasceu no ano perfeito. Porque quando Deus escreve a história, irmãos, Ele não desperdiça nenhum segundo. Cada segundo da tua vida, cada momento da sua vida, cada parte da sua vida, ela tem um texto e um contexto que o próprio Deus escreveu. Amém? Deus não chega atrasado e nem adiantado. A nossa ansiedade é que atropela os planos de Deus. Então, naquele contexto histórico, onde Jesus nasceu na paz romana, no auge, ali foi o auge do Império Romano. Depois disso começou um momento de decadência, muitos anos depois, séculos depois de passagem. Ali havia uma paz, uma coesão em tudo, sistema de segurança, em sistema de água, tudo que você imaginar. Assim, hoje a gente olha para a nossa tecnologia, né? Assim, cara, que mundo maravilhoso, né? Ar-condicionado, internet, Wi-Fi. Irmãos, existem tendas no meio do deserto que são mais confortáveis que a nossa casa. Muito mais confortáveis. Existem impérios que passaram para a nossa época, eles tinham sistemas que você nem imagina. Você pensa, não acredito que tenha isso. O Império Romano tinha casas de água quente, fria, tinha tudo que você pudesse imaginar. Se o cara quisesse um ar-condicionado, ia lá comprar um escravo, o cara balançava para ele assim, o dia todo. Então, nesse contexto perfeito, escrito pela história de Deus, existe algum historiador, algum teólogo que diz que Deus moveu o Império Romano para se tornar o berço do Evangelho. É curioso isso, é bem curioso. Nasce Jesus. A primeira coisa que nós temos ver é o que Mateus fala, o que Lucas fala, o que Marcos fala, o que João fala. João nem se refere ao nascimento de Cristo. Porque nós temos que ver, são 4 tipos de cristologia. João é alta cristologia. Por que alta cristologia? Porque para João, Jesus já era Deus desde o início. No início, né, o verbo estava com Deus, o verbo se tornou carne, e vimos, eu amo essa palavra, e vimos a sua maravilhosa graça. Que coisa espetacular, né, que João fala. Sua maravilhosa graça. Porque quando o Evangelho de João foi escrito, os outros já tinham sido escritos. Né, pelo tempo que ele foi escrito, pelos próprios teóricos das literais identificam que ele foi escrito bem depois. Então, como os outros já se referiram ao nascimento de Jesus, ele não perdeu tempo falando isso. E o foco de João não era falar sobre o nascimento de Jesus, não o seu próprio ministério, mas os seus próprios ensinamentos. Eu falo que João ele vai na veia, ele vai falar aquilo que é importante. Aquilo que é detalhe, ele nasceu, que ele subiu, que ele desceu da árvore, isso não é tão importante para João. João ele se importa no ensinamento puro e simples, porque João ele escreve num contexto onde a igreja já se expandia e muitos lobos, como Paulo falou, já estavam entrando na igreja e ensinando coisa errada, desvirtuando. Né? O pastor chamou para orar aqui, com 70 anos, né? Eu acredito que muitos devem ter visto vídeos que eu coloco no grupo do UERJ. Quem já viu esses vídeos que eu boto na UERJ? Ninguém? Meu Deus do céu. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Fico até triste agora. Meu pé até parou de doer. Meu coração doeu agora. O vídeo assim, cara, que vitória, pastor Beto. Né? Mas que eu não falo, irmão, que existe uma seita evangélica entrando na UERJ agora. Desviando, tentando destruir todo o trabalho que nós estamos fazendo. Seita evangélica. Seita.
Porque usam a Bíblia para dizer que a graça não existe. É seita evangélica. Tem uns que têm visões diferentes, mas você vê que está ligado à cruz do Calvário. Mas outras é seita evangelicamente. Tem até um nome bonitinho, que eu não vou citar aqui, que está sendo transmitido, posso sofrer algum tipo de represália. Então, João ele descreve isso, então ele não se atém. Marcos é algo curioso, né? Marcos já começa João Batista. João Batista batizado no deserto, tal. Porque Marcos ele tem um outro foco. O enfoque do Marcos é o ministério, a ação de Jesus na terra. É até curioso que o próprio Evangelho de Marcos ele tem dois finais. Que o Marcos, a princípio, ele não escrevia sobre a ressurreição de Cristo. Como a ressurreição de Cristo é um pilar da fé evangélica, ele foi escrito depois. Oh, meu Deus, heresia. Não, irmão, isso faz parte da construção do Evangelho. Ele escreve, você vai vendo, até você vai lendo que ele escreve, finaliza o Evangelho e depois é adicionado a parte da ressurreição de Cristo. Porque o Marcos não se preocupou com isso. Não que Marcos não acreditava. Claro, óbvio que acreditava. Qualquer crente de Jesus, Cristo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, faz parte da sua fé, irmão. A ressurreição de Cristo, o próprio Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, vã é nossa fé. Como diz não adianta, você pode ter vários fundamentos teológicos, mas se você não crê no perdão, se você não crê na ressurreição, se você não crê em algumas coisas, irmão, você é tudo, menos crente. Menos crente. Você pode ser até, né, simpatizante, né? A gente até faz uma pesquisa contigo, irmão, acho que naquele lugar tal, acho que é melhor para a tua fé. Porque você não crê no perdão na cruz, na salvação da alma, através do sacrifício de Cristo, da graça do Senhor, meu irmão, não adianta de nada. E Marcos ele vai começando através da ação. Mateus, ele faz algo curioso. Mateus é fantástico. Mateus ele começa a genealogia através de Abraão. E por que ele faz a genealogia através de Abraão? É simples. Porque para Mateus, eu falo de alta cristologia, João estava em alta cristologia e Mateus está na média cristologia. Porque para Mateus, ele não fala que Jesus é Deus. Ah, Jesus é Deus, né? No reino dos céus, ele vai dando dica. Ao final do evangelho, ele vai revelar, ele na verdade vai construir um roteiro para que no final do evangelho ele vai falando que Jesus é Deus. Para Marcos, para João, Jesus já era Deus antes do nascimento. Para Marcos, Jesus se torna Deus no batismo. É quase como um super-herói, né? Ele desce e sai das águas, e vem o Espírito Santo. Naquele momento ele é transformado quase que no Superman, vira Deus. Para Mateus não, Mateus ele começa a Abraão. Por quê? Abraão é o pai da fé, Abraão é o pai do povo de Israel. Então ele começa em Abraão, ele não começa com Eva, Adão e Eva, porque ele precisava dar essa marca a Jesus. Jesus é judeu legítimo. Se para ser judeu legítimo, tem que ser descendente de Abraão. Então, fim de papo. Agora Lucas, mas Mateus tem algo curioso, irmãos. Mateus tem algo muito curioso sobre o nascimento de Jesus. Quem conhece, obviamente todos conhecem, né? Todo Natal, assim, eu estou até olhando aqui, até olhei assim, tá bonito, cara. Aqui, tá show de bola. Natal, deixa eu ver aqui tem, não, aqui não tem, aqui não tem, não tem. Geralmente tem igreja católica. Presépio. Quem já viu um presépio? Poxa, viram mais do que o vídeo da UERJ. O presépio é interessante, né? O presépio é uma invenção de São Francisco de Assis. Não é aquele que virou santo em menos de 10 anos. Aquele italiano, uma história fantástica, né? A frase é dele, né? Prega o evangelho de toda forma e, se possível, com palavras. Essa frase de São Francisco de Assis. O pessoal fica falando isso aí, a frase de choque de caminhão, mas quem disse essa frase foi São Francisco de Assis. E no presépio, está lá, né, Jesus lá na manjedoura, o boizinho, né, a coisa bem Disney, né, tá, um boizinho, Maria,
coberto. E nesse presépio tem os 3 reis magos, né? Que coisa curiosa, 3 reis magos. Aí já tem filme dos reis magos, segue a estrela, e chega... Não, isso é uma invenção. São Francisco de Assis, pode botar, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis criou um presépio, criou uma imagem, né, que não é errado, não é heresia, não é um erro. Na verdade, é uma imagem quase didática para falar do nascimento de Jesus para um povo que não era iletrado. E colocou lá 3 reis magos. Na verdade, irmão, não eram 3 reis magos. Ok? Vamos começar, vamos desconstruir o presépio. O presépio é fake. Ok? Vamos para a verdade. Primeira coisa, não eram 3 reis magos. Segunda coisa, não chegaram no nascimento de Jesus, chegaram 3 anos depois. Terceira coisa, não chegaram sozinhos. Era uma caravana de mais de 200 pessoas. Porque ninguém ia andar vem da Babilônia. O problema é que magos vêm de magis. Magis são sábios da Babilônia. E como a Babilônia, houve uma imersão, uma fusão de cultura com a cultura judaica devido ao exílio babilônico, eles estudando astrologia, estudando, né, através da ciência, eles viram as estrelas 3 anos antes, a estrela que é relatada, né, em Lucas, eles viram e, olhando os fatos, viram que era o nascimento do rei Jesus, que tinha... Olha essa coisa absurda, né? O cara da Babilônia sabia mais da história de Israel que os próprios judeus. Eram mais de 150 anos, eram homens, era cavalaria, eram escravos, era uma caravana e levaram... incenso, mirra e ouro. O cara não ia andar... Uma caravana não ia andar mais de 450 quilômetros com um potinho de ouro. Vocês acreditam nisso? Não. Imagine quantos quilos de ouro aquela caravana não levou por Jesus. Quanto de mirra não foi levado por Jesus? Porque eram reis, eram homens ricos. Ia dar qualquer presente? Ia dar, não, toma aqui um presentinho. Você quer um microfone? Toma a base do microfone. Iam dar o melhor microfone, irmão. Assim, meu Deus. Então, e a própria história, você vai ver quando Jesus é apresentado no templo, o próprio Jesus e Maria, eles levam uma pomba, que era a oferta dos mais pobres. Por quê? A pomba, você não precisa criar a pomba. Você joga milho e vem a pomba, não é isso? Só que tem que ser uma pomba de uma cor só, né? A pomba branca, não pode ser mistura. Então a gente tinha que escolher, dar o trabalho de escolher, não, essa pomba não pode, e essa pomba aqui? Vamos pegar essa pomba aqui. Porque a oferta dos ricos era uma ovelha cevada. A melhor ovelha. Mas dos pobres, todo mundo, ninguém poderia chegar ao templo de mãos vazias. Isso está no Antigo Testamento. Nem o pobre. Mas Deus dá uma... Já que o pobre é pobre, não tem dinheiro para comprar nada, e joga. Então, irmãos, isso é uma coisa sensacional. O ministério de Jesus... Irmão, eu estou pregando o evangelho estou falando do evangelho da graça. Quando Jesus chega, dentro das suas condições, a prosperidade também chega. Mas hoje o evangelho da prosperidade fala o contrário, né? A prosperidade vem antes de Jesus. Ou é a confirmação de Jesus, não é uma bobagem dessa. É quando Jesus chega, a prosperidade chega. Eu conheci um diácono daquele Batista Passo do Carmo, né? Falou assim, Beto, eu me converti, eu tinha um terreno lá em Arraial do Cabo, se não me engano. E depois que eu me converti, eu construí uma mega casa lá. Eu assim, é mesmo, rapaz? Você se converteu, então Deus te prosperou. Eu, bobinho. Deus te prosperou, abriu as portas, você começou a ganhar mais. Assim, não, Beto, não foi nada disso. Eu me converti, parei de beber e fumar, sobrou dinheiro, eu construí a casa. Essa é a prosperidade. Não multiplicar o que você tem. É multiplicar a sua capacidade intelectual, a sua sabedoria e através da sua fidelidade, Deus vai abençoando. Aí você assim, pô, então José e Maria ficaram ricos, né? Não necessariamente. Por quê? Quando
o Herodes descobre que o rei dos judeus nasceu, e qual é o problema de Herodes? Herodes, existia uma linhagem dentro do império, que era considerada a linhagem real. E Herodes não fazia parte dessa linhagem. Então, qualquer um que suspeitasse que pudesse ser dessa linhagem, mesmo que se fosse fictícia, né? Porque para você saber se Jesus era filho de Davi, você tinha que fazer toda uma árvore genealógica. Mas só o Herodes suspeitando que Jesus era o rei prometido, assim, deu ruim para mim. Deu ruim para mim. Irmãos, Herodes matou os próprios filhos. Porque a esposa que ele desposou era da linhagem real. E os seus filhos tentaram usurpar o trono e matou os próprios. O próprio Marco Aurélio falou assim, é mais fácil ser cachorro de Herodes do que seu filho, porque ele matou todos os filhos. Porque com medo que os filhos usurpassem seu trono. Imagina nascer no rei dos judeus, que não era um reino humano, é um reino espiritual. Mas ninguém nem sabia disso. Falou rei, mandava matar. Rei Momo, mata. Rei, mata. Podia ter rei lá no judeu. Mata todo mundo. Passa o cerol. Aí chegou, não, vai lá. Aí quando os reis magos, obviamente, caravana passou para Jerusalém, aí falou assim, não, o rei dos judeus, que é rei dos judeus? Não, nasceu há 3 anos atrás, nós vimos a sua estrela, e descobrimos que era o rei dos judeus, que nasceu conforme a palavra diz, é o Herodes. A palavra diz isso? Diz. E lá, não. Aí procurou os sábios lá, como é que é? Não, ó, lá em Belém. Ah, em Belém, então, ó, você vai lá, me diz aonde. Belém é uma região, óbvio, né? Não era uma cidadezinha, é uma região. Nem Samaria, né? Samaria é uma cidade. Samaria é uma região, irmãos. E tinha uma cidade chamada Samaria. E aqui no estado do Rio de Janeiro tem uma cidade chamada Rio de Janeiro. Ok? Então, tinha uma região, só me dizem exatamente onde é, porque eu tenho que ir lá adorar. Só que os reis magos saíram para outro lugar, né? Foram para outro caminho. E José, né? Que é o pai de Jesus, ok? Não é o pai biológico, mas é o pai de Jesus, quem criou. Pega aquele dinheiro e vai para o Egito. Ele fala assim, né? A gente fala assim, foi para o Egito. Ah, foi para o Egito. Quando a gente pega assim, foi a Caxias. Não, irmãos. É uma viagem que você tinha que alugar camelo, você tinha que alugar escravo, você tinha que... Nem assim, passa na rodoviária e compra passagem. Gastava-se muito dinheiro. E se manter no outro país, gastava-se mais dinheiro. Tu acha que aquele ouro que ele recebeu foi para onde? Tu acha que aquele ouro era para José dizer assim, agora eu sou o mais rico de Belém? Não, irmãos. Aquele ouro era provisão para cuidar de Jesus. Simples assim. O recurso que nós recebemos em nossas mãos, seja ele de qualquer espécie, aí fala de recurso, pensa que é dinheiro, né? Não é para você. É para você usar a benefício do reino de Deus. Ontem eu vi uma entrevista do Bial com o Nelson Mota, que é o pai do Nelson Mota, quem muito tem, muito dá. O pai dele falou assim, você tem muito. Aí ele até falou assim, pô, eu nasci num berço de ouro, nasci com várias qualidades. Então, daquilo que meu pai falou, você tem muito. Você nasceu já nasceu na vantagem. Então, você tem que dar muito. Né? Isso é um homem com uma visão bem diferente. E já passou o meu tempo, 5 para as 11, e queria ler Isaías 7,14. Alguém poderia ler Isaías 7,14? Amém, irmãos. Esse texto, Isaías, é o considerado o profeta que fala mais de Jesus. Obviamente, a história de Jesus já vem de Gênesis a Malaquias. Lembra aquele do dízimo? Né? Malaquias 3,10? Também fala de Jesus lá. Muito interessante. E esse contexto que Isaías fala é muito curioso, porque ele fala assim, Jerusalém estava cercada
estavam passando um sufoco, e o rei procura Deus, e Deus fala assim: eis que a virgem terá um filho, e esse filho tal. Tá bom, cadê? Eu imagino o rei olhando para cá e falando: tá bom, cadê a R-15? Cadê o foguete? Cadê o tanque? Cadê cadê os anjos fuzileiros navais, né? Com o pastor Anderson na frente, preferência. Cadê? Eu falei isso com... Ele falou: um menino nasceu e chama Emmanuel, que é Deus conosco, né? Existe uma possível tradução que eu gosto mais dela, que é Deus em nós. É Deus conosco, não é conosco que está ao lado, é Deus em nós. Emmanuel, eu gosto muito dessa não é uma tradução, que a própria palavra tradução é uma traição, né? Existe essa possibilidade de versão, é o Deus em nós. O Deus em nós nascerá. E quando ele nascer, todo esse problema se passará. Isso é maravilhoso, né? Eu estava fazendo um curso de discipulado, o pastor Jorge, e ele me pediu para definir o que é discipulado. Não, pera, você me define o que é discipulado. Eu falo assim: discipulado é aquilo que o Espírito Santo fez em Maria. Ele olhou para minha cara: o quê? Gerar Jesus Cristo em nós. Isso é discipulado. Quando Jesus Cristo é gerado em nós, irmão, quando Jesus nasce em nós, quando Emmanuel nasce em nós, Emmanuel, Deus em nós, nasce, todos os nossos problemas viram passageiros. Porque o eterno está conosco. Amém?